Olá a todos, né? Sejam bem-vindos a essa nossa aula aqui sobre como melhorar o relacionamento matrimonial, tá? Então, antes de começar, eu gostaria de avisar algo muito importante para você que está aqui comigo hoje, né? E o aviso é o seguinte, que essa aula, né? Ela não será uma solução mágica, tá bom? Essa aula não será uma solução mágica para os seus problemas de relacionamento, né? Então, eu não pretendo dar aquela dica matadora, né? Que vai mudar a sua vida do dia para a noite, né? Isso não dá para fazer, né? Isso não existe, né? Mas, se você quiser, a aula de hoje, ela pode ser o início de uma transformação, tá? Pode ser o início de uma transformação absolutamente extraordinária na sua vida matrimonial. E eu não tenho medo de falar isso porque, bem, enfim, isso é o que eu vejo aqui no meu consultório, né? A diferença entre uma vida frustrada, né? As pessoas chegam aqui com uma vida frustrada, né? Uma vida meio triste, uma vida sem sentido, uma vida que já vai esvaziando, vai perdendo o sentido daquilo que foi o primeiro amor, né? Daquilo que foi a primeira visualização, daquilo que as pessoas, quando viram no seu marido, na sua esposa, que na altura não eram nada além de uma paquera, não era nada além de um flerte, não era nada além de uma promessa. Às vezes isso vai se perdendo, né? E eu recebo muitas pessoas aqui, né? Então, sem exagero, né? É isso mesmo, assim, a diferença entre uma vida frustrada e uma vida feliz, né? Uma transformação que eu vejo com muita frequência aqui no meu consultório, né? Então, se você é casado, como eu, né? Sou casado há 8 anos, 9 anos, tenho 5 filhos, né? 5 filhos meninos. Então, se você é casado como eu, você sabe, né, que os problemas do casamento, eles não ficam só no casamento, né? Na maior parte das vezes, eles não ficam só no casamento, né? Eles afetam a totalidade da vida. Os problemas que acontecem no casamento, eles acabam afetando a sua vida profissional, né? Eles acabam afetando a sua vida familiar, eles acabam afetando muitas vezes a sua saúde, eles afetam muitas vezes a vida dos seus filhos também, né? E acaba que a vida inteira pode ficar uma droga, né? Se a gente não der atenção para esse domínio, né, da nossa vida, não é verdade? Então, eu gostaria que você tomasse consciência de que agora, né, nesse exato momento, a gente vai tratar de um dos assuntos mais importantes da sua vida, sem medo de estar exagerando, né? Porque é a experiência que todos nós temos, não é verdade? E o que está em jogo aqui é a felicidade do seu marido, a felicidade da sua esposa, a felicidade dos seus filhos e a sua felicidade também, né? Então, isso aqui a gente já sabe. Mas eu preciso do seguinte, né? Eu preciso que para essa aula hoje, né? Para que essa aula hoje tenha utilidade mesmo para você, né? Eu preciso que você se comprometa, né? Eu preciso que você se comprometa em aplicar o que você vai aprender no dia de hoje, tá bom? Então, é 1 hora de conteúdo, não vai dar nem 1 hora de conteúdo, 1 hora é o total, né? Então, são os 40 minutos de conteúdo. Eu preciso que você se comprometa a colocar em prática o que você vai aprender hoje, né? E eu vou te dizer uma coisa, na minha experiência do consultório, né, já são 8 anos aí ininterruptos, né, sem parar de consultório, né, muitas horas dedicadas aqui, né, atendendo gente, às vezes bate 12 horas de atendimento por dia, já bateu 14 horas de atendimento no dia aqui. O que eu reparo é que muitas vezes os meus pacientes, para eles pegarem o conteúdo, né, do que eu vou falar aqui hoje, né? E, às vezes demora 4 ou 5 sessões, né? Mais do que conteúdo, para que eles possam encaixar esse comprometimento, às vezes precisa de 4 ou 5 sessões, né? Para a pessoa se comprometer, né? E para que a transformação de fato comece, né? E a vida das pessoas, né? A vida deles só começa a de fato se transformar quando eles estão comprometidos, tá? Então, se você está mesmo comprometido, tá? Com essa transformação, que vai acontecer, né? Se você estiver comprometido, essa transformação vai acontecer. Eu quero que você escreva agora, né? Você está com a mão no chat aí, então já vi que tem centenas de declarações de amor aqui, né? Te amo, Vicentão, te amo, fulano, só se declarando aqui, só fazendo média com a patroa, fazendo média aí com o esposo. Eu preciso que você escreva agora para mim que eu me comprometo, né? Isso pode parecer bobeira, tá? Isso pode parecer bobeira, mas se você escreve eu me comprometo, né? Isso é um empurrão que você dá para a tua atividade psíquica, né? Você escreve assim, olha, eu me comprometo. Então, quem não é casado, se compromete a viver isso já, se compromete a botar em prática o que a gente vai falar aqui hoje, tá? A pessoa falou que não é casado, mas se você é casado, se você é noivo, se você está namorando, escreve, eu me comprometo. Isso aí. Se você escreve essa coisa de eu me comprometo, né? É como se você tivesse uma motivação extra, né? Você escreveu, você botou em prática, você já saiu daquela primeira inércia, né? Então, é isso aí, ó. Me comprometo, eu sei que vocês estão comprometidos. Então, escreve. Porque a gente funciona assim, né? A gente é um composto de alma e corpo. Então, se o nosso corpo, ele entra em movimento, né? Às vezes, por uma atitude simples dessa, escrever, eu me comprometo aqui, né? Se o nosso corpo, ele entra em atividade, toda a nossa dimensão, ela vai se indicando, vai se orientando, né? Ela vai apontando para a capacidade de fato da gente estar comprometido. Beleza, pessoal? Então, estou gostando de ver, né, energia total aqui de vocês aqui comigo hoje, né?
Perfeito, maravilha. O pessoal aqui está comprometido mesmo, eu me comprometo, eu me comprometo, eu me comprometo. Isso é importante fazer. Isso pode parecer uma bobeira, isso pode parecer assim um requinte, isso pode parecer... Mas isso é o que a gente precisa, tá? Eu preciso, de fato, vocês escrevam. Não, o ato de escrever já te põe, né, com, né, aquela intenção, ele já te põe em movimento, ele te tira dessa primeira inércia de espectador, né? É claro que você quer uma aula, então você tem que ser um espectador, né? Isso é evidente. Mas eu preciso de você comigo aqui hoje, né? Eu preciso de uma parceria, né? E isso que é o comprometimento. Nós dois somos parceiros aqui hoje. Eu vou transmitir as coisas que eu tenho aprendido, que eu tenho aplicado ao longo desses 8 anos, né? E você está aí escrevendo que está comprometido. Beleza, pessoal? Então, para mim aqui é muito importante, de fato, isso é muito importante. E vocês já estão escrevendo aí, já estou feliz da vida, tá? Agora eu preciso de que vocês também, né, ainda dentro desse campo de comprometimento, desliguem o seu... Se vocês puderem, né, desligar aí o Facebook, tá? Se vocês puderem sair do Facebook, se vocês puderem botar rapidinho o telefone no modo avião, tá? Para que a gente possa, de fato, estar prestando atenção aqui completamente nesse conteúdo de hoje que vai, de fato, transformar, né? Vai passar uma transformação por vocês. Porque olha só, vamos lá. Então, entrando aqui no conteúdo próprio da aula de hoje, né? É o seguinte. Esse assunto de relacionamento matrimonial, esse assunto de relacionamento de marido e mulher, esse assunto de relacionamento de homem e mulher, né? Tanto no casamento, quanto no noivado, quanto no namoro, né? Ele engloba uma série de dimensões do ser humano, não é isso? Uma série de dimensões do ser humano. Então, a dimensão espiritual, a dimensão psicológica, a dimensão afetiva, a dimensão física, tá? E o que eu vejo por experiência, né? E em algumas palestras ou outras, né, que eu assisti quando eu era mais novo, em uma série de livros que falam sobre esse tema, né? Pessoas muito, muito, muito bem intencionadas, tá? Pessoas também comprometidas com a melhora da vida das pessoas. O que eu vejo, né, ao longo desses anos que eu venho recolhendo material, né, que eu venho botando isso em prática, né, mais de 1.000 pessoas aqui já passaram por mim, né, direto ou indiretamente aqui no consultório, na verdade. O que eu vejo é o seguinte: se a gente começa a falar desses assuntos pelo lado que eu até gosto mais de falar, tá? Pelo lado que eu até gosto mais de falar, se a gente começa a abordar essas questões de melhora de relacionamento, de melhora de convívio, de melhora de desejo, pelo lado espiritual, pelo lado psicológico, né, os resultados, eles são péssimos. Tá? São péssimos. Então, não quero frustrar ninguém aqui, tá? Não quero frustrar ninguém aqui. Mas é o seguinte: se eu começo a falar com vocês sobre esse assunto, né, falando sobre a importância do matrimônio, sobre a maravilha que é o convívio entre homem e mulher, né, sobre o fundamento antropológico, o fundamento ontológico dessa realidade, né, infelizmente, os resultados, eles são muito poucos, são muito baixos. Né? Então, essa aqui é a primeira coisa. Pode ser que você já tenha, né, se submetido aí a a um outro curso, já tenha comprado um livro, já tenha procurado sobre esse assunto. E as pessoas, né, os instrutores muito bem intencionados, e muitos deles muito competentes, inclusive, né, eles começam, em geral, falando por esse lado. Tá? Falando por esse lado da grandeza do casamento, da grandeza do relacionamento, falam sobre as maravilhas do amor, né? Dissertam pra caramba sobre o que é o amor humano, né? O sacrifício pela outra pessoa, falam sobre esse assunto. Né? Acontece, como eu já disse, que se a gente começa por esse lado, a minha experiência mostra que a gente tem resultados pífios, resultados muito ruins. Tá? Ou se a gente já começa direto pela coisa psicológica, né? Entrando no campo da comunicação, por exemplo, né? Se a gente começa a falar sobre esse assunto pela comunicação, então muitas das pessoas começam por esse assunto, né? Começam a querer formar os outros apontando ou botando o dedo ali na dor, que é a dor da comunicação. Né? Muitas das vezes, que o nosso casamento não está indo bem, que o nosso namoro não está indo bem, que o nosso noivado não está indo bem, a gente pode notar que tem um problema ali na comunicação do casal. É ou não é verdade? Né? Tem um problema na comunicação. Então, são duas pessoas que até se amam, que até se querem, que até se gostam, ou que até tem ali um filho já, né, que é um projeto em comum, tá? Tem um projeto em comum, e os instrutores, né, os coaches, ou as pessoas que estão atendendo, os pastores, os sacerdotes, a tua prima, a tua tia, a pessoa que vai ali, os cursos que a gente faz, né, vão ali falar para você, mas vocês têm que melhorar a comunicação. Tem que melhorar a comunicação. Então tem que separar aí 1 hora da semana para estar junto, jantando, para sair para ir pro shopping, para sair para ir no restaurante, para dar uma volta na praça, para poder falar. Olha só, pessoal, aqui é por experiência também. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Isso vai funcionar para casal que já tá bem.
E, em geral, as conversas, elas né, correm em torno de coisas, né, ou fofoca, né, ou correm em torno de coisas muito práticas. Isso para quem está bem. Tá? Para o casal que está mais ou menos, o que vai acontecer? O que vai acontecer se os dois estão mais ou menos, né, meio se estranhando ali, né, e começam então agora eu ouvi essa história de que eu tenho que separar 1 hora do meu dia, 1 hora da minha semana, para estar ali com a pessoa que eu fiz um voto em algum momento, né? Que eu dei meu sim em algum momento. O que vai acontecer? Vocês vão brigar no jantar, pô, né? Ou vão se estranhar, ou vai ser uma coisa artificial. Né? É a experiência que eu tenho, todo mundo está tendo aqui. Essa é a verdade que acontece por baixo dos panos. Né? Então acontece que às vezes a gente vai para uma palestra dessa, né? E vê lá um baita palestrante internacional, uma baita, né? Uma retórica boa, uma retórica bonita. E aí começa a falar, você tem que aprender a se comunicar com seu marido, com a sua esposa, né? Aprender a se comunicar com a sua esposa. Então, pode ser que existam anomalias da comunicação. Eu mesmo já dei essa aula, algumas vezes. Isso importa, isso é útil, tá? Mas não de início. Então, pode ser que você esteja objetificando o seu marido, a sua esposa, você está tratando ele como um objeto. Ou então pode ser que você não se comunique porque você está ciumento, né? E a comunicação não acontece, tem que vencer o ciúme. E aí, como é que faz? Essas são coisas, pessoal, são coisas muito bonitas de ouvir. Né? Mas a minha ideia aqui, né, não é fazer carinho em ninguém, hoje não é fazer carinho em ninguém, não é que ninguém saia daqui animado, né? Eu estou motivado. Eu não quero que ninguém saia daqui motivado, não quero que ninguém saia daqui animado. Eu quero que vocês saiam daqui com uma ferramenta para resolver problema. Tá? Para resolver problema. Então a ideia aqui não é falar bonito, não é fazer discurso, não é dar um sermão, né? Não é rasgar aqui toda a minha veia poética. Vocês sabem que de vez em quando, né, às vezes quando eu faço isso. Hoje a ideia não é essa. Né? Eu podia aqui ficar 40 minutos com vocês dissertando sobre o amor. Ia ser lindo. Ia todo mundo gostar. E amanhã? Como é que ia ser? Ia um olhar para a cara do outro, né? Marido e mulher, e bom, talvez pudesse repetir meia dúzia das coisas que eu falei, mas não ia resolver. Tá? Não ia resolver. Então, a minha ideia com vocês hoje aqui é dar uma ferramenta útil mesmo para vocês. Tá? Uma ferramenta útil, e como vocês já falaram, se comprometem, para mim tá ótimo. Né? Isso que eu preciso. Vocês vão precisar agir. Vocês vão precisar agir. Eu não quero ninguém passivo hoje aqui. Tem 1.308 pessoas presentes neste momento aqui comigo. Tá? Eu não quero ninguém passivo. Eu quero 1.308 pessoas agindo. Tá? Comigo aqui. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia. Não vamos falar sobre essas realidades, então, psicológicas também da comunicação. Né? Essas coisas muito boas, muito bonitas. No curso eu vou falar sobre isso, porque vocês precisam saber desse conteúdo, tá? Mas hoje não. Porque hoje é o começo. Hoje é o início da coisa. Ok? Então, por onde a gente vai começar? Né? Por onde a gente vai começar aqui hoje? Né? A gente vai começar hoje pelo lado que funciona. Tá? Vamos começar pelo lado que funciona. A maior parte das vezes, pessoal, né, a gente não está conseguindo viver uma certa realidade, né? Trabalho, às vezes, uma realidade, às vezes, com o nosso irmão, com a nossa irmã, e, sobretudo, no nosso relacionamento, porque tem alguma coisa ali na base de funcionamento do ser humano que não está funcionando bem. Tá? Que não está funcionando bem. Então, veja, eu sou psiquiatra, né? Minha técnica é do consultório. Eu tenho uma ferramenta, para assim dizer, a mais, né? Para analisar por dentro o mecanismo de funcionamento da cabeça das pessoas. Não é isso? Então, a gente tem que botar esse conteúdo na mesa. Né? É um conteúdo que eu não quero que fique assim, eu domino esse conteúdo e vou guardar aqui o pulo do gato para poder cobrar R$900 numa consulta e ninguém saber do que eu estou fazendo. Não é essa a minha ideia. Vocês já entenderam que não é isso a minha ideia, né? Graças a Deus o consultório está cheio e o que eu mais quero é que vocês peguem esse mesmo conteúdo que eu tenho, tá? E vocês apliquem, né? Vocês se auto-apliquem essa coisa que eu aplico aqui nas minhas sessões. Tá? Que eu aplico aqui nas minhas sessões. Então, a ideia é o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção agora para vocês entenderem o funcionamento da nossa cabeça biologicamente. Biologicamente, tá? Isso é muito bacana, isso é muito bonito. Isso é bonito de entender, isso é bonito de saber. Isso dá pra gente usar a nosso favor, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte. Quando a gente está diante de uma experiência ruim, imagina que você é uma pessoa que não gosta de avião. Eu não gosto de avião. Eu não tenho que eu tenha pavor de avião, mas eu tenho medo de avião, não gosto de avião, tá? De verdade não gosto de avião, né? Não tenho nada contra a altura, mas avião eu não gosto, tá? Mas imagina que você é uma pessoa que tem medo de avião. Tá? É só a pessoa que tem medo de avião. Quando você vai se aproximando do avião, né, vou embarcar. Né? Então amanhã eu vou pegar o voo, amanhã eu vou para BH. Tá? Vou para Belo Horizonte. O que acontece? Quando eu começo a chegar, a pessoa que tem medo, né, de uma situação, ela vai chegando perto ali daquela situação e começa, não é assim que funciona? A pessoa começa a ficar, né, com um desconforto, ou na barriga, ou no peito, e começa a pensar sobre aquilo. Não é assim? Não é assim? Então vamos entender aqui a coisa. Isso aqui que é importantíssimo pra gente. Quando a gente está diante de uma situação desfavorável, uma situação incômoda, uma situação ruim,
uma situação apavorante que seja, né? Uma situação de incômodo, tá? Acontece o seguinte, a lembrança da coisa, ou a presença dessa coisa ruim, elas entram na gente, tá? Pelo olho, claro, né? Mas elas são pelo olho, pela boca, pelo ouvido, pelo nariz, enfim, depende da sensação física. E elas vão lá dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? E elas passam por uma estrutura ali que fica embaixo do córtex inferior, uma estrutura chamada amígdala. Amígdala. Então, a amígdala, ela é como se ela fosse uma válvula, né? Como se ela fosse uma válvula. A estrutura do cérebro, chamada amígdala, ela é uma válvula. Ela é como se fosse assim, né? É a torneira, né? Aquela partezinha, aquela válvulazinha da torneira. Então tem a água, né? Chegando, e se a torneira está fechada, a água não passa. Começa a se acumular na tubulação. Não é assim? Todo mundo tem essa experiência. Todo mundo que escovou o dente hoje, eu sei que todo mundo hoje viu uma torneira, né? Então, a amígdala, ela é essa válvula. Ela é uma válvula que pode estar aberta e a emoção, né? Ela entra dentro da nossa cabeça, entra dentro do nosso cérebro, ou ela pode estar fechada. Beleza? Isso é muito legal. Quando a gente está diante de uma situação ruim, e a gente tem medo de enfrentar essa situação, o que a nossa amígdala faz? Ela fecha a coisa. Tá? Ela fecha. Só que, quando a amígdala fecha, quando a amígdala está fechada, né, a água da emoção, ela não passa para nossa cabeça. Não passa, ela fica guardada, ela fica represada. E a gente vai ficando com aquela coisa no peito, vai ficando com aquela coisa na barriga, com aquela sensação ruim, aquela sensação de incômodo, aquela sensação de medo, muitas vezes, né? Aquela sensação de saco cheio, ou a sensação de, porra, eu preciso sair dessa situação. Aquela sensação de eu preciso sair daqui, não aguento ficar aqui, né? Não aguento permanecer mais um minuto aqui, porque eu tenho que ir embora, tá? Então a gente tenta fugir, ok? Quando a gente se relaciona assim com a coisa, né? Uma coisa frustrante, uma coisa apavorante, uma coisa que dá medo, né? A gente ativa, né, o nosso córtex emocional. Essa emoção, ela não vai para a parte inteligente da nossa cabeça. Ela vai para uma parte da sensação física. Tá? E essa sensação física, diante das coisas desconfortáveis, diante das coisas ruins, diante das coisas que dão medo, elas ativam na gente uma outra sensação, né? Uma outra disposição. Uma disposição de lutar ou fugir. Tá? Uma disposição de lutar ou fugir. Então a gente fica armado. Beleza? A gente fica armado. Então veja, se a nossa amígdala, que ela não está aberta, beleza? Se a gente não consegue abrir a amígdala, eu vou explicar. A aula de hoje é sobre isso aqui. É uma técnica específica para a gente poder abrir a amígdala e conseguir raciocinar sobre as coisas, beleza? Então se a nossa amígdala ela está fechada, ou seja, se ela não está aberta, aquela sensação ruim, ela vai se acumulando dentro da gente. Tá? Vai se acumulando ali dentro. Vai se acumulando ali dentro. E a gente vai se sentindo mal. E a gente cria uma certa disposição de irritação. A gente cria uma disposição de querer brigar com a pessoa. Né? De querer brigar com a situação, por assim dizer. Se é uma pessoa que está na nossa frente que causa mal pra gente, ou que a gente, né, me permita aqui um português claro, a gente tá meio de saco cheio, por N motivos, a gente até gosta, mas tá meio de saco cheio, a mesma coisa vai acontecer com a gente. A gente vai olhar para aquela pessoa, nosso cérebro, né, vai entender aquilo como uma ameaça, porque a pessoa tá cobrando, porque a pessoa tá exigindo da gente, né? Porque a pessoa não olhou de cara boa, né? Então imagina só, cheguei em casa hoje, e a minha esposa, ou meu marido, não me recebeu com um sorriso. Tá? Não me recebeu com um sorriso. Meu marido me recebeu de modo indiferente. Ainda pediu algo. Ah, você lembrou de trazer aquilo ali da rua? Né? Imagina. O nosso aparelho de percepção capta aquela realidade como uma ameaça. É alguém que está perturbando a nossa paciência. Tá? É assim que a coisa funciona biologicamente. Então, essa percepção, ela vai até a amígdala, e a amígdala, ela trava a coisa. Ok? A amígdala trava o negócio. E aí a gente trava essa emoção, trava essa percepção, e a gente fica processando esse tipo de informação no nosso córtex emocional. Entendeu? E aí a gente fica com essa disposição de lutar ou fugir. Agora veja, é bom ter disposição de lutar ou fugir diante do nosso marido, diante da nossa esposa? O que vai acontecer se a gente tem essa disposição de lutar ou fugir diante do nosso marido, diante da nossa esposa? Ou a gente vai dar uma pedrada ou vai pedir o divórcio. Né? Lutar ou fugir. No limite, né? É isso que vai acontecer. Tá? Então veja que se a gente tem um aparelho de percepção biológico funcionando desse jeito já, viciado, funcionando desse jeito, não adianta eu passar aqui para vocês uma série de receitinhas bonitinhas, né? Então, as 5 dicas matadoras para melhorar a comunicação com o seu marido, com a sua esposa. Não vai funcionar. Você vai se comunicar e a coisa não vai funcionar. Porque você já tem essa disposição de comunicar de um modo de luta ou fuga. E o outro que está do outro lado, provavelmente está assim também, hein?
provavelmente é assim também. Porque quando a gente tá diante de uma pessoa que, né, tá com essa inclinação, com essa arma do lutar ou fugir em cima, né, em riche, ele também vai ficar armado. Começa a entender a coisa? Como é que funciona esses atritos? Por que a gente que ama nosso esposo, a gente ama nossa esposa, a gente às vezes tá pensando ali ao longo do dia nele, tá até querendo melhorar, tá até querendo chegar em casa e ficar tudo bem, e quando a gente tá diante da pessoa, o que acontece? Atrito. O que acontece? Confusão. O que acontece? Não consigo falar com a pessoa, né? Aí para eu falar com a pessoa, eu tenho que armar um esquema, né? Eu tenho que armar um esquema total. Eu tenho que ou inventar um projeto, né? Ah, vamos na festa de fulano, vamos receber esse Beltrano e Ciclano aqui em casa. Aí a pessoa topa, porque ela calma, fala, pô, a pessoa não tá armada. Mas aí para receber o outro casal de amigos na tua casa, começa o estresse, não é assim? Então vamos receber fulano aqui em casa. Vamos, boa ideia. Tá todo mundo com uma boa disposição, não é isso? Todo mundo bem disposto. Mas aí, arrumar a casa para receber um casal de amigos já pode virar um super estresse, vocês vão brigar, né? Durante o processo de arrumar a casa, durante o processo de ir lá na mercearia, na vendinha, comprar queijo, comprar o vinho, vai ser tudo um estresse. E aí quando chega esse casal de amigos, vocês dois estão fingindo que tá tudo bem. O que acontece? A amígdala travou de novo. Você não pode botar a emoção para fora. Então a amígdala travou, beleza? A gente só faz o quê? A gente aumenta essa carga de água afetiva que está sendo travada pela válvula da amígdala. E aí o que acontece? Todo esse processo de irritação, esse processo de luta ou fuga, ele fica perpetuado dentro da gente, né? A gente vai piorando o nosso estado interior. Então a gente recebe aquele casal lá em casa, a gente come o vinho, né? A gente bebe o vinho, come o queijo, até conversa, fica feliz porque ali está um momento descontraído. Quando eles vão embora, quem vai limpar a mesa, né? Quem vai arrumar a casa? Arruma a casa agora ou deixa para arrumar amanhã? Não, se deixar para arrumar amanhã, as crianças vão acordar antes da gente, vão quebrar a taça de vinho, então tem que arrumar agora. Mas, pô, eu tô cansado. Não, mas tá cansado, mas tem que arrumar. Pronto, começou a briga, não é isso? Então, entende o que eu quero dizer? Não adianta a gente querer começar essa discussão falando, não, então agora tem que criar bons momentos em família para a gente poder começar a conversar e poder resgatar o amor. Não vai funcionar, tá? Não quero estragar a vida de ninguém, né? Não quero jogar balde de água fria na vida de ninguém, mas o fato é que, por experiência, não vai funcionar. Então, é por isso que eu tenho que ter essa conversa anterior com vocês. Se o nosso aparelho corporal, se a nossa cabeça não está funcionando direito, né? Biologicamente falando, se ela não está funcionando direito, nada vai funcionar. Tá? A gente vai notar que vai um ano, passa outro ano, todo mundo com boa vontade, mas de saco cheio, né? Boa vontade e saco cheio são ingredientes para a nossa amígdala travar e a nossa emoção nunca conseguir seguir o curso dela, tá? Então a emoção, ela tem uma teleologia, ou seja, ela tem uma finalidade, ela tem que chegar em um lugar específico, tá? E essa é a técnica que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, como é que a gente faz isso funcionar. Você entende que, do jeito que eu estou falando, parece que nossa cabeça, né, funcionando assim não é o melhor modo dela funcionar, não é? Parece que não é o melhor modo dela funcionar. Então existe um jeito melhor dela funcionar, tá? E aí é o seguinte, como é que a gente consegue mexer nessa estrutura? Fala, Ítalo, tem que fazer uma cirurgia na minha cabeça, então, não é possível, tem que botar um parafuso lá. Não é assim, graças a Deus não precisa. Eu sei que tem neurocirurgiões, tem cirurgiões de cabeça e pescoço aí assistindo a gente hoje, mas graças a Deus não precisa abrir a cabeça de ninguém. A gente consegue mexer de fora, a gente consegue mexer nessa estrutura de modo comportamental, tá? Essa é a boa notícia de hoje, é isso que eu vou falar com vocês agora, ok? Então vamos lá, pessoal. O que acontece? A emoção, quando ela vem, pá, ela tem que ir num certo lugar, ela tem que ir lá no nosso córtex de avaliação. Tá? Vou chamar de córtex de avaliação aqui. Quando a emoção vem, se a amígdala está funcionando direito, ela não vai represar a coisa. Ela vai deixar a emoção seguir o seu curso. Ok? Mesmo que seja uma emoção ruim. Aí tem a técnica para fazer com que mesmo emoções ruins, elas vão se transformando em emoções boas. Essa é a ideia aqui. É a gente mudar o jeito da emoção. Então, muitas vezes, essa aqui que é a técnica. A gente chega na nossa casa, vê o nosso marido e a nossa esposa que nem dão boa noite, né? não dão boa tarde pra gente direito, às vezes não fala direito com a gente, ok? Mas a gente consegue transformar isso em algo positivo, dá pra fazer. Eu vou ensinar como faz. Então essa é a boa notícia de hoje. Se você está assistindo essa aula hoje sozinho ou sozinha, você consegue mudar do mesmo jeito. Quer ser outro problema de curso de casal, né? De curso de noivo, de curso de marido e mulher, coisa que... Você precisa dos dois funcionando, né? Então um esforço para os dois irem lá, né? E frequentar o curso. Né? Já é briga para ir. Aí o marido não quer, ou a esposa não quer. Não é isso? Não é assim que em geral funciona? Um não quer, o outro quer, e puta, já é briga para ir. Aí chega lá, né, vê lá o palestrante falar, tá todo mundo fingindo que tá feliz, mas foi brigando no carro. Né? A coisa não vai funcionar direito. Né? Os resultados vão ser ruins, vão ser fracos. Então a grande novidade aqui é essa. Não precisa estar os dois comprometidos com a mudança, basta um estar comprometido com a mudança. Que se um aqui estiver comprometido com a mudança, o que acontece? Ele já começa a mudar.
ele começa a reagir diante das emoções de modo muito positivo. Isso anima a outra pessoa. Tá? Existe um processo de contaminação psíquica positivo. Se a gente desarma esse processo de luta ou fuga na gente, o outro também se beneficia disso. A gente dispara uma série de neurotransmissores na cabeça dele. O outro, olhando pra gente, não armado, ele também começa a se desarmar, independente da vontade dele. É quase como se fosse um ato hipnótico. Não é hipnose isso, mas é quase como se fosse um ato hipnótico. Mesmo sem a vontade do outro, o outro muda. Né? Então, quantos casais eu atendo aqui, que eu não estou atendendo o casal, estou atendendo ou a esposa ou o marido. É ou não é? Tem paciente meu assistindo isso aqui hoje. E aí basta um vir aqui, a vida muda. Né? A vida muda. O relacionamento muda, começam de novo a ter relação sexual boa, começam de novo a gostar de sair um com o outro, começam de novo a pensar em ter outro filho, começam de novo a pensar em mudar de país, a ficar junto, etc. É assim que funciona. Tá? Não é mágica, é só como entender o funcionamento biológico que eu estou explicando para vocês aqui. Então, o truque está em a gente conseguir colocar a amígdala para funcionar direito, beleza? Então dá para fazer isso. O que acontece? Tem duas coisas no nosso corpo, uma chamada sistema nervoso simpático e outra chamada sistema nervoso parasimpático. Todo mundo lembra disso do vestibular, mas ninguém sabe explicar o que é isso direito, né? Menos que você seja médico, biólogo, etc. Vamos aqui entender isso de modo simples. Tá? Se a gente está estressado, se a gente está sempre estressado, o nosso sistema nervoso simpático, ele está ativo, adrenalina circulando, tá? A amígdala fechada, entendeu? A amígdala está fechada. Ok? Então, se eu estou sempre estressado, se eu estou sempre meio nervoso, o meu sistema nervoso simpático é o que está funcionando. Ok? A adrenalina circulando, a amígdala fechou. Então, a minha emoção, ela não passa direito pela amígdala e não vai lá na área do cérebro que processa direito a emoção. Tá? Então, eu vou acumulando essa emoção no peito, negativa, eu vou ficando incomodado, eu vou ficando irritado, vou querendo bater nos outros, vou querendo não entender os outros. Não consigo entender os outros, não consigo me relacionar com outras pessoas. Ok? O que eu preciso fazer, então? Quando o sistema nervoso simpático está muito ativo, é isso que acontece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a ativar esse sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ao contrário do sistema nervoso simpático, ele faz com que a pessoa relaxe. Tá? Então, o sistema nervoso simpático é aquele funcionamento biológico que faz com que a gente queira lutar ou fugir. Faz com que a gente queira lutar ou fugir. O sistema nervoso parasimpático é aquele sistema biológico que faz com que a gente queira descansar e digerir. Ou seja, deitar na rede e aproveitar a vida. Tá? Então, qual que é o truque aqui? O truque é a gente botar o nosso sistema nervoso parasimpático para funcionar. Tá? O que a gente faz? A gente quebra esse ciclo do estresse na nossa cabeça. A gente quebra esse ciclo da ansiedade na nossa cabeça. A gente quebra essa mania de lutar ou fugir a todo instante, mesmo que a gente não queira. Então, esse é o truque para que a coisa toda funcione. Não adianta eu querer falar de comunicação do casal, de princípios do amor, de conexão espiritual, se aqui na base o teu sistema nervoso parasimpático está atrofiado. Tá? Se ele não está na dianteira da tua vida na maior parte das vezes. Tá claro isso aí? Então, essa é a ideia que a gente vai pegar hoje. Então, vocês já estão entendendo a coisa que, Ítalo, então tem um jeito de fazer isso funcionar? Tem um jeito de fazer isso funcionar. Se o meu sistema nervoso simpático, por exemplo, ele está muito ativo, né? Está muito ativo, porque eu estou estressado, porque eu estou nervoso, porque eu estou vendo o outro nervoso também. Né? O que acontece? A minha adrenalina fica circulando. E aí, hormonalmente, por exemplo, uma coisa que acontece é o seguinte, tem uma hora lá no corpo, que o nosso corpo, né, a gente come, né, a gordura, aí entra colesterol para dentro da gente, e aí o nosso corpo tem que escolher. Com essa molécula de colesterol, eu faço ou testosterona ou faço cortisol. Tem uma hora lá no corpo que o corpo tem que fazer essa decisão. Se eu estou sempre com um sistema nervoso simpático ativo, ou seja, adrenalina, estresse, o corpo sempre vai escolher fazer cortisol. Ou seja, você vai ficar mais nervoso ainda. Mais ativo, né? Mais ativo assim, de nervosismo, com mais, né, capacidade de brigar, capacidade de reagir, irritação, tá? E aí você vai produzir menos testosterona, estrogênio, você produz menos hormônio sexual, ou seja, o teu desejo de ficar com outra pessoa, sexual mesmo, ele diminui também, né? O teu desejo de estar com outra pessoa, aproveitando, abraçado, tomando um vinho, né? Conversando, vendo ali uma televisão calmo, vendo uma série sem brigar, diminui também. Você não consegue fazer isso, entende? Então a gente tem que entender a biologia da interação homem e mulher, para a gente poder entender aonde tem que mexer. Senão fica um monte de gente bem intencionada aí falando e não tem resultado na nossa vida. Tá? Então essa é a ideia aqui da aula de hoje. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que entender se o meu sistema nervoso parasimpático ele está, né, funcionando ou não está funcionando. Então vamos lá, Arno, você está aí, Arno. Põe uns slides na tela que eu quero que vocês respondam essas perguntinhas aí. Eu quero que vocês se identifiquem e vão respondendo a isso aí para mim. Então vamos lá. Eu quero que vocês me respondam sim ou não. Então vamos lá. Eu posso experienciar uma emoção e não estar ciente dela até algum tempo depois? Ou seja, acontece uma coisa comigo,
e aí passa um tempo, eu nem reparei que aquela coisa aconteceu, né? Alguém me chamou e eu não notei muito que aquela coisa aconteceu, né? Está acontecendo ou não? Se você não está muito atento ali ao que está acontecendo contigo, é porque provavelmente o teu sistema nervoso simpático está ativo, tá? O teu sistema nervoso simpático está ativo. E o parasimpático não está funcionando direito. Não está ali na dianteira da coisa. Ou seja, você está nervoso, você está estressado. Próximo, Arno. Vamos lá. Eu quebro ou derrubo coisas por descuido, né? Por descuido, por desatenção, ou por ficar pensando em outras coisas. Ou seja, eu estou meio desatento, eu estou meio aéreo, estou meio avoado. Será que isso está acontecendo comigo? Se a resposta é sim, então o teu sistema nervoso simpático provavelmente está na dianteira de tudo. Vamos lá, Arno. Mais uma. Eu acho difícil permanecer focado no que está acontecendo no presente, né? Então me distrai um pouco, não consigo botar as coisas em ordem, eu procrastino, eu deixo para depois, eu perco o fio da meada das coisas. Será que está acontecendo? Então, se a resposta é sim, é o teu sistema nervoso simpático que está ali, né? Ou seja, você está querendo lutar ou fugir, você não está atento, você não está descansado para prestar atenção nas coisas, né? Então, eu costumo caminhar rápido para chegar onde eu quero, sem prestar atenção no que eu estou vivenciando ao longo do caminho, né? Ou você consegue, ou pelo contrário, eu aqui pego o ônibus para ir para o trabalho, pego o trem para ir para o trabalho, pego o carro para ir para o trabalho, ou então vou a pé para o trabalho e sei dizer a cor das casas, sei dizer como é que estão as ruas, sei qual que é o comércio que está em volta, né? Se você consegue dizer essas coisas, consegue prestar atenção, então parabéns, seu sistema nervoso parasimpático está ativo. Do contrário, o sistema nervoso simpático está ativo. Outra coisa aqui, né? Eu costumo não perceber sensações de tensão física ou de desconforto até que elas realmente prendam a minha atenção. Então você é aquela pessoa que só nota que a coisa está acontecendo, depois você já está ali doído, já tá dolorido, você já está desconfortável, já está com dor de cabeça, já está com fome. Ou você vai notando que aquilo vai aparecendo dentro de você, né? Então essa é a ideia. Ou eu estou atento ou eu estou desatento, né, para esse tipo de coisa. Se eu estou desatento, é o sistema nervoso simpático que está aparecendo, né? E é ruim, é ruim. Então eu esqueço o nome de uma pessoa logo um momento depois que ela me disse pela primeira vez o nome dela. Né? Isso acontece contigo? Então a pessoa se apresenta e pensa, puta, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Outro dia eu atendi uma pessoa aqui que era assim. A pessoa precisou olhar lá no WhatsApp, né? No WhatsApp ou no Facebook, no Facebook, precisou ver amigos dos amigos para poder chegar ao nome daquela pessoa que tinha sido apresentado poucas horas antes. Então não gravou. Por quê? Porque tá sempre, né, querendo lutar ou fugir. Tá sempre tenso, nervoso, com a adrenalina circulando. Ok? Isso é ruim. Vamos lá, Arnold. Parece que eu tô ligado no automático, sem muita consciência do que eu tô fazendo. Isso é uma outra pergunta. Vamos lá. Então, vocês vão anotando aí depois, né? Depois que vocês tiverem rever isso aí, vocês vão anotando. Se a resposta for, se 3 dessas aí der positivo, ruim, né? É para a maior parte, é para uma no máximo dar positivo. Se a maior parte deu positivo, você já viu, Ítalo, isso está acontecendo comigo. Então, ó, mau sinal. Tua amígdala não está funcionando direito, porque o teu sistema nervoso simpático, ele está, né, tomando a dianteira aí da tua vida. Eu atropelo as minhas atividades sem estar realmente atento a elas, né? A maior parte das pessoas que eu conheço faz isso, né? Poucas pessoas ali fazem uma coisa, depois da outra, uma atrás da outra. É raro isso. Próximo. Eu fico tão focado no objetivo que eu quero atingir que eu perco a noção do que eu estou fazendo agora para alcançar. Né? Então, às vezes eu perco tempo pensando na coisa, né? Mas assim, o que eu preciso fazer hoje, em concreto, para alcançar essa coisa? Tá? Essa é uma outra pergunta. Se você não consegue responder isso, você fala que não, então ruim, mau sinal. Eu realizo trabalhos ou tarefas automaticamente sem estar consciente do que eu estou fazendo? Parece uma pergunta do piloto automático, mas aqui já não é uma visão difusa, mas é uma coisa das tarefas mesmo, né? Vamos lá, Arno. Boa. Eu me pego ouvindo alguém com um ouvido, mas fazendo outra coisa simultaneamente, né? O nosso mundo, ele pede isso a todo instante. Então, as pessoas multitarefas que estão no WhatsApp ao mesmo tempo que estão conversando com outra pessoa, que estão no Facebook ao mesmo tempo que estão fazendo uma tarefa do trabalho ou cuidando do filho, são pessoas que ativam naturalmente o sistema simpático, né? São muitas ameaças e o corpo tem que ficar ali atento para reagir àquilo, não sabe de onde vai vir o ataque, né? O sistema nervoso parasimpático baixa e a amígdala não funciona. Vamos lá, Arnold. Eu vou caminhando de modo no piloto automático, então eu me admiro, me penso assim, caramba, como é que eu cheguei aqui? Né? Rapaz, caramba, fui fazer um monte de coisa aqui, não sei como é que eu cheguei aqui, né? No carro, ou a pé, ou no condomínio, né? Isso acontece com algumas pessoas, né? Então, mau sinal também. Bora, Arnold. Aqui, então eu me pego preocupado com o futuro ou com o passado, mais do que com o momento presente. Né? Isso é uma das definições de ansiedade, inclusive. Né? Isso é uma das definições de ansiedade. Se a resposta é sim, provavelmente a tua adrenalina está circulando muito. Né? Você já está num processo ansioso, o teu sistema nervoso simpático está na dianteira e o parasimpático não tem muito ali, muitos recursos para fazer com que a tua amígdala funcione. Tá? Então vamos lá, Arno. Beleza. Eu me pego fazendo coisas sem prestar atenção nelas. É o mesmo problema da atenção. Então aqui é um problema de onde a minha atenção está. Próximo.
eu lancho sem estar consciente do que eu estou comendo. Um monte de gente tem essa experiência, né? Pede um negócio lá, vai comendo, mas tá pensando em outra coisa, tá fazendo outras atividades, né? E aí a coisa acaba não fluindo. Você não consegue prestar atenção no momento presente. Isso tudo são maus sinais, são sinais ruins. Se você respondeu a pelo menos 3 aí positivas, você já precisa botar em prática o que eu vou falar para você fazer agora, tá? Porque isso é um mau sinal. É um mau sinal. Provavelmente você lida mal com as emoções, o teu sistema de luta ou fuga está sempre ativado e você vai ter uma dificuldade mesmo de lidar com o teu marido, com a tua esposa, com o teu noivo, com a tua noiva, né? Porque você já lida com eles já com esse default, né? Já com essa pré-programação. Você já vai pré-programado para lutar, para fugir, para não estar atento, né? E aí gera problema no relacionamento. Tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos nessa. Essa é a ideia aqui. Se você respondeu a 3 perguntas aí, se foi positivo para uma das 3, né? Mau sinal, ok? Mau sinal, mas é o que acontece com uma parte de nós. Então, qual que é a ideia aqui? Qual que é a estratégia que a gente vai tomar? Eu preciso que vocês estejam atentos agora, porque a coisa é simples, eficiente, mas vocês precisam fazer. Como eu disse aqui, isso aqui não é eu dou uma aula, vocês... Ah, entendi, Ítalo. Beleza, que bom. Então eu entendi, meu sistema nervoso parasimpático está funcionando já. Infelizmente não é assim. Se fosse assim, era passo de mágica, mas não é. Vocês vão precisar exercitar. E o exercício é simples. Então, o exercício é simples. Olha só. Acontece uma coisa com a gente. É a chamada variabilidade da frequência cardíaca. Tá? É isso que eu quero mexer em vocês aqui à distância. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Isso é uma técnica de neurofeedback. Dá para fazer com, né, instrução à distância. Beleza? Não tem, dá. A gente vai fazer isso aqui hoje com vocês. Então, olha só. Como eu abro a válvula da minha amígdala, dou destino para minhas emoções, sendo que, de tal modo que elas são bem conduzidas pelo sistema nervoso parasimpático. Como é que eu faço isso? Do seguinte modo. Eu vou precisar simular à distância em vocês, né, uma sensação de descanso e digestão. E não uma sensação de luta ou fuga. É isso que eu preciso fazer. Se eu consigo simular em vocês, artificialmente que seja, essa sensação, né, do parasimpático, essa sensação de calma, de digestão, né, de tranquilidade, se eu consigo artificialmente simular isso, eu abro a amígdala, tá? A emoção ela vai para o meu córtex de avaliação e eu consigo processar do modo mais inteligente, do modo racional, do modo humano a coisa, e não do modo animal. Então aqui começa o princípio da possibilidade de eu ter comunicação com meu marido e com a minha mulher, de eu conseguir ter uma vida sexual boa com ele de novo, ou com ela de novo, de eu conseguir visualizar o projeto do meu relacionamento, de eu conseguir ter uma dimensão espiritual de novo da coisa. Eu preciso que essa parte biológica minha esteja na dianteira mais uma vez. Ou seja, eu vou acabar com o estresse, vou acabar com a ansiedade. Tá? E aí minha amígdala funciona, minha emoção vai para lá, ou seja, aquela coisa ruim some e aquela inclinação de luta ou fuga desaparece. Tá? Como é que eu faço isso? Então eu preciso simular em você uma sensação de calma, de digestão, né, de relaxamento, uma sensação assim de descanso. O jeito mais eficaz que eu tenho para fazer isso é mexer numa coisa chamada frequência cardíaca, na tua frequência cardíaca. Como é que eu faço isso? Meu Deus do céu! Antes eu estava achando que eu tinha que procurar um neurocirurgião para abrir meu cérebro e mudar minha amígdala. Agora eu tô achando que eu tenho que procurar um cardiologista, pô. Tem que mexer no meu coração. Nenhuma coisa nem outra. Tá? Tem uma técnica simples de mudança de padrão de batimento cardíaco. Uma série de estudos foram feitos, controlados, estudos, né, em laboratório, etc., que viram o seguinte. Se eu consigo... Né? Ninguém consegue, poucas pessoas, né? É raro que alguém consegue controlar espontaneamente o batimento cardíaco, né? Não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém pessoalmente. Tem relatos de pessoas que conseguem controlar o batimento cardíaco. Mas a gente não consegue fazer isso. Consegue? Então vamos lá. Faz o teu coração bater a 60 batimentos por minuto. Você não vai conseguir. Né? A gente não consegue. A musculatura não responde à nossa cabeça. Ela está lá funcionando sozinha. Né? Está lá funcionando sozinha. A gente não consegue mexer nela. Mas a gente consegue mexer numa outra coisa que tem relação com o batimento cardíaco. Olha aqui, esse é o truque. Né? Uma outra coisa que a gente faz também de modo inconsciente, a todo instante, e tem relação com o batimento cardíaco. Que coisa é essa, Ítalo? Que coisa é essa? A respiração. Ok? A respiração. Se eu controlo a minha respiração num certo modo, que eu vou explicar como é, eu vou notando que o meu batimento cardíaco, ele diminui. Então tá batendo ali 90 batimentos por minuto, né? 90 batimentos por minuto. Dependendo de como eu mexo na minha frequência respiratória, o meu batimento cardíaco vai diminuindo. E aí meu corpo vai entendendo que eu estou relaxado, que eu estou calmo, que eu não estou estressado.
E aí a minha amígdala, ela vai mudando e ela vai conseguindo ficar mais habituada a dar destino para as emoções. Olha, isso é fantástico, isso é fantástico. Isso dá efeito. Isso traz efeito. Né? Isso é fantástico. A gente mexe numa coisa que está ao nosso alcance. A gente muda, de algum modo, a nossa biologia. Né? Isso é um neurofeedback. A gente muda a nossa biologia. A gente simula um estado de descanso, de digestão, de paz. E aí a gente vai conseguir sair daquela situação, daquela inclinação de luta ou fuga. Ou seja, a gente vai encarar nosso marido e nossa esposa bem. E aí sim a gente vai conseguir sair para jantar com ele, conversar que nem duas pessoas civilizadas, que se amam. A gente vai conseguir sair com o nosso namorado, com a nossa namorada, né? Dar uma volta, ir na praia e gostar de estar ali naquele ambiente. Gostar de estar ali naquele ambiente com o outro e não apesar do outro. Tá? Então como é que a gente faz isso? Ítalo, técnica. Quero técnica. Eu entendi a coisa, saquei e quero aplicar isso aí. Então a coisa é de fato simples. Né? É de fato simples, mas eu preciso disso aqui. Então todo mundo falou que está comprometido, vamos nessa. Uma vez por dia, você vai pegar o seu celular, tá? O celular que você tenha, ok? E você vai fazer o seguinte: você vai botar no cronômetro do teu celular, né? No cronômetro não, naquele contagem regressiva, você vai botar 4 minutos ali. 4 minutos. Eu não preciso mais do que isso. Eu preciso de 4 minutos de prática, tá? Na próxima semana. Você vai pegar e botar 4 minutos, né? Contagem regressiva. Você pode fazer isso qualquer hora do dia, né? Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, tá? Você tem que ter 4 minutos ali. Pode ser dentro do banheiro, o único momento que você tem. Você tem que ter dentro do banheiro, né? 4 minutos ali, você tranca a porta, ninguém vai te perturbar, tá? Ninguém vai te perturbar. Ah, não, eu fui no banheiro. 4 minutinhos, tá? Você faz uma contagem regressiva. Você deita, é melhor deitado. Se não der, Ítalo, o único momento que eu tenho, Ítalo, você não sabe como é que a minha vida é, cara. Eu só tenho 4 minutos no escritório. Então, faz sentado, né? Mas eu prefiro que você deve deitado, você calmo mesmo, tá? Então, faz o seguinte. Você vai deitar ou sentar, né? Você tem que sentar de modo confortável na sua cadeira, confortável, tá? Ou deitado na sua cama. E você vai começar a inspirar, né? Tá? Você vai inspirar de modo lento, tá? Então você vai contar 2 segundos na inspiração. Então, 1, 2. E vai prender 2 segundos. 1, 2. Então, assim, ó. E vai soltar, tá? Então você vai inspirar, né, botar o ar para dentro por 2 segundos, e quando você chegar no teu máximo ali, você vai prender por 2 segundos, tá? Então vamos lá, vem comigo agora, vamos lá, vamos treinar aqui, vamos lá. Vai põe para fora, tá? E você vai repetir isso por 4 minutos. O que a gente nota? Se você tiver aí um médico do teu lado, se tiver um daqueles polares, né, que vê a frequência cardíaca, né, se tiver um aplicativo de frequência cardíaca, o que você vai notar? Então você pratica isso diariamente, quando chega no 40 segundos, né, isso é para fazer 4 minutos, quando chega no 40 segundos, no 40º segundo dessa prática, o teu batimento cardíaco começa a diminuir. Você mexe na tua variabilidade da frequência cardíaca. Você começa a diminuir a tua frequência cardíaca. Isso acontece. Tá? É fantástico. Você pode botar aí o polar no teu... Pode botar... Né? Você não vai você mesmo ficar vendo a tua pulsação se você já se desconcentrou. Não vai funcionar. Você tem que botar ali, né? Ver quanto é que está a tua pulsação no início do processo. 90, 80, sei lá, batimentos por minuto. Você vai ver que no final dos 4 minutos, ela está menor. Você estava batendo a 80, 90, você vai começar a bater a 70. No final você vai batendo a 70, 75. Já mexeu, já diminuiu. O que importa aqui é diminuir a frequência cardíaca. Diminuiu muito, diminuiu pouco? Isso não tem tanta importância, não tem tanto impacto, tá? O que importa é a gente conseguir baixar a frequência cardíaca à força, sem remédio, entendeu? Não vai tomar beta-bloqueador, não vai tomar remédio para baixar a frequência cardíaca. Você vai fazer assim, através da respiração. Quando eu respiro desse modo, devagar, inspirando e prendendo, e depois soltando, por 4 minutos, a minha frequência cardíaca começa a diminuir. Quando a minha frequência cardíaca começa a diminuir, o meu corpo entende o seguinte: momento tranquilo, né? Sistema nervoso parasimpático está ativo e não mais o sistema nervoso simpático. O que acontece comigo? Minha amígdala começa a funcionar melhor, né? Fica menos emperrada. Aquele meu eixo lá de produção de cortisol, né? Escolhi cortisol ou testosterona. Vai se readaptando. O corpo vai podendo produzir de novo testosterona, estrogênio, vai podendo produzir de novo hormônio sexual. Você vai se novamente você vai se reequilibrando a partir dessa técnica simples e eficaz pra caramba. Esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Então, vamos lá, pessoal. A partir de amanhã, ou a partir de hoje, se você quiser, bem,
Você dá para fazer isso hoje ainda, né? Não sei que hora você está ouvindo essa aula ainda. Então, você pode fazer isso hoje ainda, tá? Você vai 4 minutos respirar deste modo. Vai fazer isso ininterruptamente, sem parar, tá? Por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tá? Você vai notar que todas as suas reações vão mudar. Vão mudar por quê? Porque antes você estava agindo de modo simpático, né? Com o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso da adrenalina, do estresse, né? Com o sistema nervoso da luta ou da fuga. E aí, desse modo, quando você começa a treinar a respiração, mexendo na variabilidade da frequência cardíaca, o que acontece? O teu sistema nervoso parasimpático, ele vai tomando a dianteira, ele vai ficando ativo de novo, tá? Vai ficando ativo mais uma vez. A tua amígdala vai funcionando. Você vai conseguindo jogar a emoção lá para o teu córtex de avaliação e você consegue avaliar racionalmente as situações por essa simples mudança de neurofeedback. Agora, claro, né? Isso já é uma baita de uma técnica, né? Parece simples o que eu estou falando, mas isso não passa pela nossa cabeça. Praticar deste modo, tá? Então, veja, essa mudança simples, ela já tem um impacto enorme na nossa disposição de espírito, nossa disposição de encontrar as outras pessoas, de encontrar nosso marido, encontrar nossa esposa. É ou não é assim? Tá? Então, você vai ver. Faz isso aí, você vai ver que essa dica, né? Mas não é só uma dica, você já entendeu, você explicar a coisa para você. Você valorizou aqui o conhecimento. Você entendeu, cara, fazer isso de fato vai mudar. Eu entendi o processo biológico da coisa, né? Você vai começar a fazer e vai começar a dar resultado na vida de vocês. Ah, Ítalo, é só isso? É só para isso? Essa é a única medida, essa é a única estratégia que eu tenho para poder, né, melhorar meu relacionamento com meu marido e com a minha esposa? Claro que não, né? Existe uma série de outras medidas, de outras estratégias, de uma série de outras coisas, né? Do ponto de vista biológico, inclusive. Então, o sono, a atividade física, né? Então, a atividade física, ela é fundamental também pra gente, né? A gente acha que a atividade física é uma bobeira, mas não. Né? Quando a gente está fazendo atividade física, aparece ali um outro neurotransmissor, né? Então, um fator neurotrófico derivado do cérebro, é um neurotransmissor que aparece quando a gente está fazendo atividade física de alto impacto, que ele também mexe na estrutura cerebral. Ele mexe nos dendritos, né? Agora, veja, eu não vou conseguir falar tudo para vocês hoje aqui. Né? Não vou conseguir dar todas as dicas, explicar cada coisa, né? Não dá. Então, hoje aqui eu selecionei uma que tem um baita do impacto já na vida de vocês, né? Mas é o início da história. Né? Ítalo, e cadê a coisa da vida espiritual? Cadê a coisa da conexão superior? Cadê a coisa dos projetos? Cadê a coisa da comunicação? Né? Cadê as outras medidas orgânicas, físicas? Né? Então, sono, dieta, manejo da TPM. Não dá para explicar tudo aqui. Então, foi por isso, né? Justamente por isso, porque eu quero, de fato, passar para vocês todo o conteúdo que eu criei o curso sobre relacionamentos. Né? Foi por isso que eu criei esse curso sobre relacionamentos, porque não vai dar para transmitir tudo aqui. Eu preciso de vocês comprometidos numa comunidade, numa turma. Então, por isso eu criei esse curso de relacionamento para vocês, né? E é o que a gente vai... eu espero que vocês entrem aqui agora, né? Então, veja, a gente às vezes passa, né, anos e anos e anos e anos e anos, né, querendo resolver as coisas, a gente vê que a coisa não está indo bem para frente, e a gente tem uma oportunidade agora de entrar nesse programa de treinamento, né, nesse curso que eu vou oferecer para vocês, que é justamente isso, né? É justamente isso. Esse curso, vão ser 4 aulas ao vivo, vai ser 4 aulas ao vivo, vai ser muito bacana, né? Vai ser 4 aulas ao vivo, vai ser no dia 20, 21, 22 e 23 de março, né? Ítalo, vai ser tudo de uma vez, meu Deus do céu, não vai ser um por semana? Aqui não vai ser um por semana, por quê? Porque eu quero que o teu casamento melhore logo, eu quero que o teu noivado melhore logo, e eu não sei em qual dos conteúdos vai ser o mais importante para a tua vida, tá? Então, eu sei que esse tipo de assunto, 1 semana conta, 1 semana às vezes vira o caldo, né? Às vezes basta 1 semana pra gente já não... Pô, tu não quero mais, né? Não é isso? Então eu quero rápido, eu quero que vocês tenham esse conteúdo rápido. Por isso que a gente organizou esse conteúdo batido, ou seja, 20, 21, 22 e 23 de março agora. Vão ser 4 aulas entregues ao vivo para vocês, 2 horas de duração cada, para vocês poderem de fato fazer o curso, né? Vai ser 2 horas de duração de cada aula, né? Cada aula vai ter 2 horas de duração, dia 20, 21, 22 e 23 de março. Ela vai ser ao vivo, né? Se você estiver presente comigo lá, melhor. Mas se você, Ítalo, rapaz, dia 21 não posso, porque eu tenho lixado, tenho uma boda de não sei o quê, beleza, vai ficar gravada no portal, você vai poder acessar depois, não tem problema. Como eu já falei, se você puder assistir com o teu marido, com o teu noivo, melhor. Se não puder, você já entendeu que eu vou dar dicas aqui que vão funcionar independente da coisa, né? Independente se você está fazendo com o teu marido, com a tua esposa, você está fazendo sozinho, né? Então, essa aqui é a ideia aqui. Ítalo, entendi, pô, que bacana, você vai falar de que coisa ali? Então, vou falar isso aí mesmo, vou falar das dimensões, vou falar a parte biológica, né? Todo componente biológico, eu vou dar uma aula bacana mesmo para vocês, né? Vou varrer essa coisa biológica. Vou falar sobre todo o universo
afetivo, psicológico, né, e a comunicação do casal. E vou falar também sobre as conexões superiores do casal, né, conexão intelectual, conexão espiritual, com dicas, com o fundamento da coisa e com dicas práticas para a gente já botar em curso. Esse curso é um curso prático, tá? É um curso que eu quero que tenha resultado na vida de vocês. Então, vou precisar de vocês comprometidos trabalhando comigo. Tá? Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Aqui tá uma coisa que eu de fato prestei atenção durante muitos anos na vida, que é a minha prática clínica, né? Essa é uma grande 80%, arrisco dizer, da minha prática clínica diária é sobre isso, é sobre esse tipo de conteúdo, tá? Então, de fato, é algo que eu posso contribuir, que eu quero oferecer para vocês, ok? Quanto é que vai custar? O pessoal tá perguntando aí já, né? Quanto é que vai custar esse curso? Então, é aquilo, né? Vocês sabem, bem, não sei se vocês sabem, uns sabem, outros não sabem. Então, a minha consulta tá R$900. Eu falei lá no início, né? Que às vezes, para que a pessoa possa começar a ter o comprometimento, vão 4, 5 sessões. Então a pessoa já investiu ali R$4.500 para começar, né, a ter os benefícios da coisa. E é claro, isso aqui é um curso online, né? Eu não vou cobrar isso de vocês, não vou cobrar R$4.500, porque eu quero que a maior parte das pessoas faça o curso, né? Como a gente sempre, né? Essa é a nossa identidade, a gente quer que a maior parte das pessoas faça o curso. Então, quanto é que vai custar esse curso, Ítalo? Então, vamos lá. Se vocês comprarem ao longo dessa semana, né, até o dia 19 de março, até a véspera do curso, vai ser 297. Depois do dia 19, já vai para 397, que é o valor que vai ficar, no curso. As aulas vão ser 9 horas, né, da noite, às 21 horas, no horário de Brasília. Eu entro ao vivo às 21 horas, né? Vão ser 2 horas de aula, tá? E vai ser dia 20, 21, 22 e 23 de março de 2018 agora. Pergunta, e eu posso ver depois? Pode ver depois, né? Pode ver depois. É claro, se você assiste online, né, você está ali comigo, né? Se você compra e... Ítalo, essa data eu não posso. Vou estar no congresso, vou estar viajando. Beleza, né? Você pode assistir depois na gravação. Essa que é a ideia. Vai ficar gravado. Vai ficar ali no portal o curso. Né? Não vai sumir. Não é assim, a chance única. Ou viu ao vivo ou não viu nunca mais. Não, não. Você pode ver depois também, porque vai ficar gravado lá no nosso portal. Então é isso. Façam esse curso, que é Faça a Coisa Certa, né? É o nosso curso. Faça a Coisa Certa, curso de relacionamentos com o Dr. Ítalo. Fique com Deus, um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.